Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Educare aqui com vocês. Se vocês quiserem participar, mandando sugestões, querendo saber um pouco mais do programa, pode entrar em contato pelo telefone 11 99435 2908, que é o WhatsApp aqui do Educare. Bom, hoje nós vamos ter muitas histórias para contar. O tema do nosso programa é sobre ser um contador de histórias. E um excelente contador de histórias está aqui conosco para contar esse mundo maravilhoso das histórias, que é o professor Robson Santos, que é professor universitário, contador de histórias, doutorando em design, mestre em educação, arte histórica, história da cultura, ator, educador brincante, adorei isso. Escritor, pesquisador da cultura popular. Esse é o Robson, contador de histórias. Um pouquinho dessa história, né? Tudo bem? Boa tarde. Essa é toda a sua história, né? Com certeza. E as demais que você está construindo, né, Robson? Com certeza. A gente constrói uma história pessoal e contando histórias a gente constrói um monte de histórias, né? Outras histórias que enveredam pela vida de outras pessoas, pelos ouvidos de outras pessoas. E o contar histórias é desde que o homem aprendeu a se comunicar, conta história. Com certeza. A contação de histórias é ancestral, né? Se a gente for pensar lá nas histórias da pré-história, né? Como nós vemos nos filmes, ao redor do fogo, aquelas conversas, ali tinham muitas histórias, porque era uma forma de ensino. Eu costumo dizer que contar histórias não é uma atitude e um ato pedagógico. O professor se apropria da contação de histórias na escola, mas contar histórias é um ato de vida, é um ato ancestral. É como nós passamos o conhecimento de um para o outro. E nada mais gostoso do que aprender com histórias. Sim. É muito diferente daquela lição que você estuda para fazer prova. Você já reparou, você deve ter ouvido muitas histórias também na infância, como eu ouvi. Sim, como educadora, contei algumas. E essas histórias ficam conosco, né? Passam anos, e de repente, ela volta. Mas por que isso acontece e de repente... E a tabuada não é assim, né? Vamos brincar com a tabuada. Por que a lição que nós aprendemos na escola não é da mesma forma? Então talvez a contação de histórias nos dê algumas pistas de como ensinar mais e melhor. Aí. E a contação não é simplesmente ler uma história. Não, tem muita diferença. Sim, sim, muita. Tem muitas modalidades. Tem aquela pessoa que faz uma mediação de leitura, então ela vai utilizar o livro para essa mediação. Não necessariamente ela está contando histórias. Ela está lendo. Agora nós temos que tomar um cuidado, que uma mediação de leitura também não pode ser aquela leitura sem graça, simplesmente seguir ali como um teleprompter, né? Ficar lendo passo a passo. E nós temos que dar vida àquilo. Então, na leitura de histórias, na mediação, eu dou vida. A contação de histórias, ela parte da palavra falada, da oralidade. Então, o contador de história tradicional, que é o meu objeto de pesquisa, muitas vezes é analfabeto. Então, ele não lê. Sim. Então, ele vai contar aquilo de memória. Você falou do Brincante, aqui eu me formei no Instituto Brincante, né? Então nós saímos com essa formação de atores e educadores brincantes. Legal. E a minha professora de lá, justamente essa parte de contação, ela dizia que quando ela ia contar histórias para as crianças às vezes falavam, eu quero história de boca. História de boca, eu não quero história do livro, eu quero história de boca. Então, contar histórias tem várias formas. Mas eu costumo dizer nas formações que eu dou por aí, que se você realmente tem insegurança de contar de boca, o livro é um apoio, mas não é por isso que você não precisa estudar a história antes, realmente se familiarizar com a história, curtir essa história. Eu digo que não sou eu que escolho as histórias, elas nos escolhem. As histórias têm essa coisa de você realmente, porque ela tem que ter verdade, né? Se você vai contar uma história que você não acredita, não vê verdade, o que você vai passar para o outro? Não vê sentido. Não vê sentido. O que eu vou aprender com essa história? Justamente. E o aprender é uma coisa no segundo plano. A gente discute muito essa questão da fábula. Eu lembro quando era criança, faz tempo. Eu ganhei da minha professora de primeira série um livro, Fábulas de Esopo. Tá lá em casa velhinho, acabadinho, né? Porque já se vão mais uns 40 anos por aí. Ó. Por aí. Não faz conta não, gente. Faz conta não. Melhor não. E uma das histórias que me chamava a atenção era da Raposa e das Uvas. Que é uma célebre história, né? A raposa pula, não alcança as uvas. Estavam verdes mesmo. E ali eu lembro que tinha a fábula assim, quem desdenha quer comprar. E eu, na minha meninice de criança de 7 anos, lia aquilo e repetia como um papagaio. Não tinha noção, eu havia entendido a fábula, mas aquela moral, daquela forma, era difícil de entender. Então hoje nós dizemos que a história, cabe a nós contadores de histórias contar. As conclusões
ficam para quem ouviu. Porque senão fica direcionado, né? Isso quer dizer isso, aquilo, aquele outro, né? Não dá possibilidade para a pessoa poder ter o seu entender, né? Ou o que fez sentido para ela naquela história. Justamente. E assim, eu brinco muito por sendo pedagogo, a gente brinca muito com essa questão de psicar, né? O aluno gostou da bruxa, ele vai ser um psicopata. Deixa ele. Vai perguntar para ele, às vezes você vai ouvir, nossa, mas ninguém gosta da bruxa, coitado, fiquei com dó. Então, deixa cada um trabalhar o seu tempo nessa história. Eu costumo dizer que as histórias engravidam a alma de quem as escuta. Porque é um processo gestacional mesmo, né? A questão arquetípica de olhar, me identificar, pensar, trabalhar isso internamente, é um laboratório. Daí a coesão dessas comunidades, porque fazia com que todo mundo acreditasse naquilo. Eu desenvolvo uma pesquisa no Vale do Paraíba, especificamente São Luís do Paraitinga. E o ano passado, infelizmente, a pessoa que eu acompanhei por 8 anos faleceu, que é o seu Geraldo Tartaruga. Puxa. E deixo aqui uma homenagem a esse célebre contador de histórias também. Hoje continuo em contato com a família. E um dia eu perguntei para ele assim, seu Geraldo, mas aqui tem saci? Ele daquele jeito matuto falou, agora tem menos. Antes tinha mais. Mal progresso espantou tudo. E aí você vai dizer, nossa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo a verdade dele. Então a história se torna verdadeira. E ela passa a fazer parte daquilo. Tanto, a gente está falando de uma região rural, né, de uma região do interior, mas é só a gente pegar na região urbana, agora em agosto ela aparece de novo, a loira do banheiro. É verdade. Né? Aí é uma história. E aí a gente, quem vai assistir, por exemplo, Supernatural, tem também lá, Blood Mary, né, toda aquela questão. Então vejam que essas histórias, elas trafegam mais rápidas do que a internet, porque são ancestrais. Sim. Isso que é muito legal na contação de histórias. Vai construindo toda essa cultura, esse folclore, como você disse, sim, né? Sim. E o legal é isso, que uma história que eu ouvia da minha avó, de repente pesquisando, eu vou encontrar num livro da Alemanha, ou num livro de fábulas italianas, do Calvino. Eu falo, meu Deus, como é que as histórias viajavam? Né? Como é que elas chegavam até nós? Assim, então, olha a força de uma história. Ela fica muito firme. Né? Eu lembro que eu venho de uma família urbana, minha mãe nasceu na Colônia, que é a região de Parelheiros. Parelheiros o pessoal conhece de nome, né? Então, Colônia é para frente, Parelheiros se torna ponta de referência. Tá. E minha avó também, de família com descendência indígena, contava muitas histórias de mata virgem, assombração. Então, quando eu vou visitar minha tia, minha mãe, aqui é isso, aqui é aquilo. E ela contava uma história de uma menina que morreu, que batia na mãe, e quando ela foi enterrada, as mãos ficaram para fora. Nossa. Que enquanto a mãe não pegou um galho, uma varinha, bateu para descontar, ela não pode descansar. E aí no interior você encontra a história do corpo seco, que é esse que o terra não aceita, porque era uma pessoa de muita maldade. Então, sabe, eu fico pensando, minha mãe na infância, minha avó analfabeta, e olha como as histórias são. E ao mesmo tempo, o ensinamento que está aí, olha, a mãe é sagrada. É isso que a gente sempre fala, né? É. Não vou bater na mãe, não vou bater nos pais. Se não, a hora que enterrar as mãos. Já pensou ficar lá? Então é muito interessante. Quer dizer, contar histórias é algo que realmente move a vida. Eu sou fã, assim, de histórias, de contar também. Quando eu fiz a minha especialização em psicopedagogia, o meu tema foi sobre a psicopedagogia dos contos de fadas. Então foi muito interessante também, até conhecer as outras, porque às vezes você vê a história da Disney, né? Mas está lá atrás, né? Aconteceu, teve uma coisa que alguém escreveu, foi interpretando, reinterpretando. E você tocou num ponto importante, né? Porque a Disney, o que ela fez? Ela fez uma romantização dessas fábulas, desses contos. As princesas, né? Nem entrando na questão de marketing, sim, né? Sim. Mas nós entrando... Porque você pega, por exemplo, Perrault com o Chapeuzinho Vermelho. Não tinha caçador. A história terminava quando ela dizia que boca grande você tem para te comer. Acabou a história. Porque eram contos de moral, contos de exemplos, contos de Grimm, tem alguns que, nossa, são sangrentos. São. Então, mas mesmo da Cinderela, quando ele lá, uma corta o dedo, outra corta o calcanhar. Justamente. E as pombinhas dizem, ela está sangrando. Quer dizer, olha como é que é isso, você pensar nessa questão, né? Então, existia o mal. Porque era uma forma de ensinar, olha, faça o bem, haja corretamente. Então as histórias, elas tinham um sentido moral, até porque a criança não era vista como nós a vemos hoje. Sim. O conceito de infância, o sentimento de infância era muito diferente. O conceito de infância é moderno. Nós temos isso, porque a criança era um mini adulto. Então por que eu vou contar a história para a criança? Então quando nós pegamos hoje os clássicos da Disney, existe, lógico, aquela história, o bem vence o mal. Nós temos toda essa questão que é muito
muito bem feito, não estou aqui criticando o trabalho da Disney, pelo contrário, eu gosto muito também dos desenhos antigos, Branca de Neve, o desenho Branca de Neve é um clássico até hoje. Sim, maravilha. Mas existe um exagero, né? De quem é essa princesa, o que é isso, o que é aquilo. Então nós temos ainda uma... E quando nós vamos pesquisar, eu estava ontem lendo sobre Andersen, né? Uma tradução que vem do dinamarquês, mas Andersen para o meio corporativo. Chama o Patinho Feio Vai Trabalhar, é fantástico. E ela vai buscar justamente essa discussão de Andersen, que quando ele fez a roupa nova do rei, o rei ia passear garbosamente nu. Mas aí fala, não está legal. Quando ele coloca aquela criança que diz, mas o rei está nu, quer dizer, a infância, a ingenuidade daquela criança, na verdade, a pureza daquela criança, desvenda toda uma falcatrua que estava acontecendo ali. E criança é assim. Então, contar histórias, quer dizer, quando eu ouço histórias, mesmo como adulto, nós voltamos a ser crianças. É uma delícia, né? Ouvir. E esse olho no olho é muito gostoso, né? Esse contato humano que o contar história traz é essencial. Justamente, porque eu não consigo contar histórias gritando de um lado para o outro. Eu estou aqui, outra pessoa está a 500 metros lá, vai ouvir a história. A história é uma coisa intimista, eu preciso estar próximo. Né? Porque por mais que eu faça vozes, aumente o tom de voz, tudo, mas eu preciso da proximidade. É uma coisa que é muito pele. E o gostoso é isso. Por isso que o fogo, como esse elemento aglutinador, né? Essa coisa que nós temos ainda, mesmo quando vai... eu nasci, moro em Interlagos, cresci em Interlagos, uma rua de terra, e ali nós fazemos a fogueira. Também, sabe, aquela noite fria, para ficar batendo papo ao redor da fogueira. E as histórias são assim. E eu preciso dessa proximidade, desse calor. Então é isso que nós também vemos no meio pedagógico, no meio educacional. Por que ela é tão usada na escola? Porque ela traz calma, as crianças param, as crianças aprendem a ouvir, que é uma outra questão complicada nos dias de hoje. Nós vivemos hoje... Que é tudo rápido, né? Como é que você vai parar para contar uma história? É uma coisa assim muito rápida e ao mesmo tempo, se você olha, por exemplo, num ônibus, todo mundo com fone de ouvido. É um outro tempo. E a minha experiência hoje, também como contador de histórias nesse mundo virtual, quer dizer, trabalhando com pequenas cápsulas, histórias que eu tenho mandado para o WhatsApp, no canal do YouTube, eu tenho um retorno disso também. É muito engraçado, quer dizer, então as pessoas têm uma necessidade. As pessoas buscam essa necessidade de ouvir histórias. É uma coisa que você percebe que está na ancestralidade. Porque a gente para para ouvir histórias. E aí algumas pessoas perguntam, mas qual a história adequada para qual faixa etária? Eu digo que todas são. Depende da forma como você vai contar, né? Porque as histórias, eu falo que são para crianças de 0 a 120 anos. Sim. A mesma história. Mas é lógico, uma criança pequena, isso é até uma dica que eu deixo também, porque isso me perguntam muito em cursos. Como é que você escolhe a história? Eu costumo dizer que assim, olhe para o tamanho do mundo da criança. Se ela vive ainda naquele mundo, uma criança pequena que tem um mundinho pequeno, não adianta você contar a história com um mundo muito grande. Ela não vai se identificar. Então você começa seguindo o crescimento do mundo dessa criança. Isso que é o mais importante. Então uma criança, por exemplo, de 3 anos, conta histórias muito próximas a ela, com brinquedos, mas os brinquedos falam, aquela linguagem mítica que está ali também. Depois você vai crescendo, conforme são maiores, 10, 12 anos, já começam aventuras, toda aquela questão. Então você vai seguindo o fluxo de crescimento dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. E as histórias crescem na mesma proporção. E para isso o professor tem que conhecer como essa criança se desenvolve. Né? Sim, sem dúvida. Precisa ter um conhecimento mais profundo, né? Porque hoje em dia eu vejo assim, até uma crítica. A gente vê que contar histórias, assim, todo mundo vai contar histórias. Mas é aquela coisa de abrir o livro na hora, não ter estudado nada, não se preparou. É mais ou menos uma crítica que eu faço a esses rapazes e moças que ficam nos semáforos, pintados de palhaço, vendendo pirulito e arrecadando dinheiro para minha peça de infantil. Uma peça que a gente nunca vê, né? Então, é verdade. E eu falo, gente, eu fui palhaço também. Trabalhei como palhaço, tinha toda uma pesquisa da linguagem clown. Então eu falo, não é aquilo. Então a mesma coisa, eu conto histórias. Então, você quer contar histórias? Primeira coisa, você tem que ser um bom escutador de histórias para ser um contador de histórias. E você tem que ser um bom leitor. Porque hoje nós transformamos, vejam qual é o movimento, a palavra falada, ela vai para a palavra escrita do livro e o contador de história a devolve para a palavra falada. É verdade. Nós temos esse movimento, esse caminho. Então o contar histórias é devolver a palavra. Por isso que o contador de histórias é o guardião da palavra. Num dos meus últimos livros, um conto que eu escrevi chama Shinavani, o que leva a palavra. Shinavani é uma palavra africana que significa o que espalha palavras.
Porque é essa questão que é muito importante. Quer dizer, então eu preciso gostar de ler, eu preciso gostar de escutar histórias, eu preciso gostar de pesquisar histórias, porque senão, o que você está fazendo? E é isso que você falou da gente aprender a ouvir, mesmo em relação aos mais velhos, né? A gente vê os netos hoje, tudo se perdeu um pouco, está todo mundo lá ligado em alguma coisa tecnológica que pode, né, o professor sabendo usar com inteligência, ele pode ser bem utilizado, mas na família a gente vê muito isso, né? Eu lembro daquelas coisas do meu avô contar, como é que era no tempo dele, eu sempre tenho uma história diferente, né? De situações, a gente não sabia se era verdade ou não, mas era tão gostoso aquele momento de sentar para ouvir, né, ali o mais velho contar, conta uma história, conta outra. Um caos. Um caos. Porque tinha, olha, a minha família, aqui uma homenagem ao meu pai, né, moleque, nós fomos pro litoral e ele saiu e demorou, quando voltou ele e o amigo voltaram com uma pedra, aquela pedra pome. E ele dizia que correram atrás da pedra na praia, que a pedra andava. Nossa. Então esse é um caos que ficou na minha família. Um dia eu vou escrever isso, viu, pai? E fica marcado, né? Bem, eu estou conversando com o professor Robson, contador de histórias. Nós vamos agora para o intervalo com o Ricardo Russo na TV, nosso apoiador, e voltamos já já. Fique aí. Pessoal, uma festa de utilidade. Estamos aqui no Atacadão Pari, aqui no Pari. Aqui você vai encontrar de tudo em utilidades. São mais de 1.000 metros quadrados. É um grupo de lojas há mais de 30 anos fazendo história no mercado. Só aqui no Pari, no Brás, mais de 6 lojas. Vem pra cá! Pessoal, trago muitas novidades para vocês no ramo de utilidades. Estamos aqui no Atacadão do Pari com a Cristiane, que é a gerente aqui do grupo de lojas. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo e os produtos principais. Aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns itens que nós trabalhamos, né? Dentre eles nós temos aqui peças de fogão, ferramentas, conexões, né? Atendemos lojas de R$ 1,99, atacadistas em todos os segmentos. É um grupo que vem crescendo a cada ano e agregando mais itens. Cristiane, qual que é as marcas que você mais trabalha aqui, que mais vende parceria de tantos anos aí, 30 anos de mercado? Ó, trabalhamos com a Klink, com a Ideia, Soprano, Aladim, Plazútil, entre outras marcas. Cristiane, você me comentou que tem alguns produtos aqui que é estouro de venda, que mais vende aqui na loja. Você separou alguns, qual seria esse que você está segurando? Ó, seria esse aqui, Russo, aqui é um lampião. Ele é recarregável, ele é bivolt, serve para pescaria, vende muito bem. Cristiane, esse aqui é uma garrafa térmica, qual que é o diferencial aí desse produto? O diferencial está no preço, né? As pessoas compram porque dá para poder revender nas lojas. Ela é uma garrafa de 1 litro, né, de rosca, super bem aceita no mercado. Cristiane, agora você disse que ia me mostrar um outro produto aí que está saindo muito, panela de pressão, não é isso? Isso, panela de pressão com a nossa marca própria, a marca Ardo. É uma panela de 4,05 litros, né? Nós vendemos para os lojistas, consumidores finais. Tem um preço bom e uma qualidade também muito boa. São 30 anos de história aqui no Pari. Venha conhecer, pessoal, venha conhecer o Atacadão do Pari. São mais de 20 mil itens. E não esqueçam de curtir, compartilhar e visualizar o programa Ricardo Russo na TV, no Face, no YouTube e no Instagram e no site. Obrigado. Estamos de volta aqui com o programa Educare, hoje contando histórias com o professor Robson Santos. Histórias hoje tem uma profissão, existe a profissão contador de histórias, isso é regulamentado, como funciona, Robson? Bom, nós vivemos aí um tempo que buscam essa regulamentação. Tem uma lei que tramita em Brasília, então existe um grupo articulando isso.
Eu, particularmente, me preocupo com a regulamentação da profissão do contador de histórias. Porque eu tenho que ter uma formação para poder me tornar um contador de histórias. Busca-se por aí. Se você pega uma profissão, ela é regulamentada a partir do momento que ela tem uma formação técnica. Certo. Então, eu defendo nas minhas pesquisas, até pela minha busca, né, são mais de 20 anos nessa área, o ofício e não a profissão. Porque ofício é aquilo que nós aprendemos de uma forma tradicional. E me preocupa chamar um contador de história profissional aquele que fez, de repente, um curso, uma graduação, uma pós-graduação, técnico que seja, mas que não tem as habilidades necessárias, porque nós sabemos que a formação técnica nem sempre dá o que é necessário. Perfeito. Então, se eu não tenho um olhar e um escutar para esses contadores de histórias tradicionais, que são os verdadeiros mestres, que exercem o ofício do contador de histórias, me preocupa muito. Porque hoje ainda esses mestres são contratados por secretarias, por instituições culturais. A partir do momento que eu tenho uma regulamentação, o que eu faço com essas pessoas que são muitas vezes analfabetos? Então, eu não sou um contador de história tradicional. Eu aprendi a contar histórias ouvindo minha mãe, minhas avós e outros contadores tradicionais, frutos da minha pesquisa. Então, eu tenho um grande respeito por essas pessoas e levanto a bandeira para defendê-los. Defendê-los porque são eles que me ensinam, são eles que me alimentam com a sua palavra. Então eu preciso respeitar a palavra desse contador de história tradicional. E na sua simplicidade, na sua humildade, mas principalmente na sua grande sabedoria, que é maior do que qualquer um que estudou num curso. Com certeza. E o que você disse do ofício, né? Isso é passado de geração em geração, de pai para filho. Eu estou me recordando, agora teve um filme, Os Narradores de Javé. Fantástico, nada de... Que assim, ia se acabar a cidade. E aí não tinha nada escrito, e aí se ouviu as histórias das Justamente. pessoas para poder registrar. O José Dumont era esse escrevinhador. Aliás, fica a dica, vale a pena assistir Os Narradores de Javé. Não vamos dar um spoiler, né? Porque é muito bom. Mas nós temos, é um grande exemplo disso exemplo que você está falando, né? E um outro filme que eu gosto muito, que o Tim Burton, que cuida dele, aliás, Tim Burton é assim, ame ou deixe, né? Mas esse eu amo de paixão, que é o Peixe Grande e suas grandes histórias. Uau. Suas incríveis histórias. O Peixe Grande chega uma hora que você não sabe se o que ele contou era real ou era imaginário. E as histórias têm isso. Então, quando você pega aquele que tem o ofício, e como é que ele adquire o ofício? Passando de um pai para filho. E ele, na comunidade, tem esse papel. A comunidade narrativa onde ele vive. Então, por exemplo, o seu Geraldo faleceu e eu tenho agora conversado com o filho dele. O filho dele já assumiu a parte de artesanato do pai. Ele falou, não tenho jeito de contar histórias. Mas um dia ele me contou história. Tá. Ele acha que não sabe. Ele acha que não sabe. Então eu tenho conversado com ele. Por quê? Porque não pode deixar morrer essa história. E essas histórias que já vinham do pai, do seu Geraldo, do irmão, de uma geração de contadores de histórias. Então nós temos um trabalho. Então, para mim, contar histórias é um ofício. E o ofício, ele está além da formação técnica no sentido formal de educação. Ele é um exemplo grande de ensino e educação. Você pode ter o conhecimento do contador de histórias, mas ser contador de histórias é outra história. Outra história. Então, mas eu posso ser um contador de histórias no dia de hoje, como eu sou um contador de histórias, buscando a pesquisa, o aprendizado, o estudo, a formação. Eu não estou desvalorizando isso. Sim. Mas nós temos que ter uma divisão. Quem é o contador de histórias tradicional e quem é esse contador de história, eu vou usar essa palavra entre aspas, moderno. Que é aquele que conta histórias na biblioteca, na livraria, em festas e escolas. Esse existe. Existe um papel para esse. Mas a mesma crítica que eu fiz a esse que pinta o rosto de palhaço e acha que é palhaço, eu também faço uma crítica àquele que veste uma roupa diferente e acha que é contador de histórias. Então, é o respeito que nós temos que ter a várias pessoas que vivem disso, porque nós temos várias pessoas que vivem disso, trabalhando, atuando, pesquisando com seriedade. Então, essas pessoas também merecem esse respeito. Então, assim, não, é legal ser contador de história, é fácil, porque é como professor. É fácil ser professor, qualquer um dá aula. Mas não é bem assim, né? Existem saberes que nós precisamos. Então, nós temos essa questão. Isso vai ser tema do próximo Educare. Olha questão só. da formação do professor. Legal. Você já está dando a dica aí, porque é um assunto que realmente incomoda e precisa ser falado e discutido, né? A questão da formação. Justamente. E vivemos essa problemática hoje. Porque a formação, o que está saindo dessa formação? Então o programa, ele realmente é um tema super atual e necessário. Bom, nós ouvimos o Robson pesquisador, professor, e o Robson contador de história. Você tem uma história curtinha para contar para a gente, para
para a gente poder encerrar esse programa tão gostoso, que passou tão rápido. Pois é. Né? Tinham muitas histórias ainda para a gente contar, Muitas, né, Robson? muitas. Então vamos lá, conta uma história para a gente. Certa vez contam que um homem, um velho, daqueles que parecem ser mais velhos do que o mundo, certo dia ele acordou e foi para a praça pública da sua cidade. Levou um banquinho, ali ele subiu e começou a contar histórias. As pessoas acharam aquilo bem diferente e pararam para escutá-lo. Largavam tudo e escutavam a história daquele senhor. No dia seguinte, ele voltou à praça no mesmo horário e começou a contar histórias. Algumas pessoas já não pararam porque a novidade havia passado. Outros estavam apressados para o seu trabalho e seguiram o caminho. E no dia seguinte, lá estava ele de novo contando histórias. Menos gente parava para ouvir. E assim foi. Dia a dia ele ia à praça contar histórias. Até que um dia, ele estava sozinho. Ninguém mais parava para ouvir as suas histórias. E então, no meio de uma história, um garoto, daqueles que acham que sabem tudo no mundo, puxou-o pela toga e disse: "Vovô, o que você está fazendo aí?" Ele desceu do banco e disse: "Eu estou contando histórias." "Mas, vovô, por que o senhor está contando histórias? Ninguém mais está te ouvindo. O senhor está perdendo tempo." Então ele sentou no banquinho, olhou para aquele jovem que achava que sabia tudo e explicou: "Então, meu filho, no primeiro dia que eu vim para cá, para contar histórias, eu vim contar histórias para mudar o mundo. E hoje, meu filho, eu descobri que eu continuo contando histórias para que o mundo não me mude." Que lindo. Esse é o poder das histórias. Então que a gente conte muitas histórias. Muitas. Se a gente conseguir mudar o mundo, ótimo, né, Luciene? Ótimo, né? Mas que nós não mudemos para pior, não mudemos nessa onda de tanta tristeza sem cor que é o nosso mundo. Com certeza. Bom, você que nos assistiu aqui, quiser saber mais sobre o trabalho do professor Robson, pode entrar em contato pelo site www.professorrobsonsantos.com.br. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve conosco aqui no Educare. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá.